Aqui, ó, tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. A primeira estatina no mundo foi dada em 1959. Chamava Triparanol. Foi tirada do mercado porque causava cegueira. Em 2001, apareceu uma outra estatina chamada Cerevastatina, que é o Baycol, que na primeira semana teve 31 mortes, foi tirado do mercado. Tá? A primeira estatina oficial que foi colocada no mercado, ela foi colocada no mercado em 1987, chamava Lovastatina, Mevacor, e eu participei, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar estatina, a Merck Sharp and Dohme foi a primeira empresa do mundo e eu era o diretor médico da Merck Sharp and Dohme nos Estados Unidos. Então eu acompanhei tudo isso de perto. E eu era, como todos os cardiologistas, menos eu, então eu era um propagador de estatina. Mas hoje eu sei dos problemas. E eu não vou ficar calado. Eu sei que eu estou correndo até risco de morte em falar isso aqui. Mas eu quero deixar esse legado. Eu quero que você vá para o spacedoc.com e você avalie lá o trabalho do Dr. Duane Graveline, que dedicou o resto da vida dele, é vivo ainda, e continua dedicando, e continua escrevendo livros, trabalhos. Ele tem um trabalho lindo, um livro enorme chamado Liptor, o ladrão da memória, tá? Traduzindo ao pé da letra para o português. Então eu tenho que chamar a atenção de vocês. Primeiro, que gordura saturada não faz mal. Sai procurando e me prova que faz mal. Que eu joguei muitos papéis aqui fora já de trabalhos. Tem mais de 1.500.000 pacientes estudados. Não, é uma teoria que nunca virou realidade. Ponto. Segundo, que gordura saturada não aumenta colesterol. Porque colesterol não é gordura. Põe isso na cabeça. Conversa com um bioquímico amigo seu, ele vai te falar que colesterol é um álcool policíclico, é um lipídio que tem como base o núcleo ciclopentrano peridofenantreno. Ele tem 27 moléculas de carbono, 46 de hidrogênio e uma de oxigênio. 27, 46, uma. 27 de carbono, 46 de hidrogênio e uma de oxigênio. É um lipídio, é um álcool policíclico. Colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito predominantemente de carboidrato. E por fim, não há necessidade de você ficar baixando colesterol com drogas que são altamente venenosas. Se a sua mãe, se a sua avó está tomando estatina, você vai ver que ela está com dificuldade para andar, que ela tem dores musculares, que ela reclama, ela tem problema de memória. Porque a primeira coisa que uma estatina faz, ela deprime a produção do coenzima Q10. Porque para diminuir na cascata a produção do colesterol, primeiro você diminui do coenzima Q10. O coenzima Q10 é um carreador de elétrons na cadeia respiratória entre o complexo 1 e 2 e o complexo 3, na formação do ATP, que é a moeda energética. Então a pessoa que toma estatina, ela tem fadiga. Doutor, eu estou cansado, eu não posso fazer esforço nenhum, estou sempre cansado, a minha memória está ruim, as minhas pernas doem, eu não consigo nem levantar da cama direito, tenho dificuldade para andar. O idoso já tem problema e agora soma-se a isso. Alguém tem que ficar sabendo disso, porque do contrário, quando que nós vamos parar com essa história? Tem um cara na Inglaterra chamado John Reckless. A palavra reckless significa descuidado, imprudente. É o doutor imprudente que eu chamo. Ele sugeriu em 2004 que fosse colocado estatina na água. Estão dando estatina para criança. E ninguém fala nada, e ninguém grita. E todo mundo acompanha. É a boiada. Então, colegas meus cardiologistas não querem nem passar perto de mim. Vai que tira uma foto e sai na rede social junto comigo. Parece que eu tenho uma doença contagiosa, porque eu falo que o colesterol é mocinho e não bandido. E eu falo que a estatina é prejudicial à saúde. Vai chegar um dia, talvez eu já esteja morto, vai chegar um dia que a estatina será tirada do mercado, porque é uma vergonha que nós estejamos tendo estatina
como droga para baixar colesterol e sofrendo todas as suas consequências. E eu discuto isso aqui, eu discuto em qualquer plenário que for necessário, eu faço as apresentações, eu estou escrevendo um livro sobre isso e ninguém vai me calar. E o livro vai estar com todas as informações, com todas as referências que você vai poder. Enquanto o livro não está pronto, eu não estou aqui para vender livro, você vai no spacedoc.com, se você consegue ler em inglês, e você vai ver lá todas as histórias do mundo inteiro, de pessoas que caíram na bobagem de tomar estatina para baixar colesterol e estão sofrendo. Baixando seu colesterol e lá prolongar a sua vida. Não é verdade. Eu pego todos os estudos de estatina que eu tenho aqui disponíveis e nenhum deles me mostra que prolongou a vida de ninguém. Pelo contrário, tem alguns que encurtou. Tá bom? E quando aconteceu de um resultado pífio, um resultado mínimo de melhora, não teve nada a ver com baixo nível de colesterol, porque a estatina ela tem um efeito pleotrópico. O que é um efeito pleotrópico? Ela tem vários problemas, várias respostas. Ela, por exemplo, é um potente anti-inflamatório. Não vale a pena tomá-la como anti-inflamatório, mas ela é um potente anti-inflamatório. Ela diminui a formação de trombos. Então ela tem outras características que talvez tenha algum pequeno efeito sobre no coração, benéfico. Mas o malefício é muito maior. Tudo na vida depende de custo-benefício. O custo-benefício não vale a pena. Então, estatina não faz bem para a saúde. Todo cientista sério, estudioso, não acredita nessa hipótese, que é uma hipótese. Nunca foi provado. Você desafia o seu médico. Você chega lá e fala assim, doutor, me mostra então o trabalho mostrando que melhora. Aí você vai pegar um trabalho que está lá, reduziu 50%. Aí você vai ver que é aquela história que eu mostrei. De dois, morreram dois num grupo, morreram um no outro, morreu um no outro. Aí dá de 50% de... Quanto que você quer? O que está atrás da 90% que está atrás da porta A ou 10% que está atrás da porta B? Que você quer comprar uma varinha mágica que dobra a sua chance de ganhar na loteria? Se a sua chance de loteria é tão pequena que dobrar não faz diferença, é mais ou menos assim. Então até aí você não falou nada. E os trabalhos publicados são todos usando risco relativo, que não faz sentido. Mas como nós médicos não entendemos muito de estatística, nós somos enganados. Então, eu não estou culpando o médico do processo, eu estou culpando o sistema no processo. Isso tem que ser reavaliado. E eu acho que essa nossa conversa aqui hoje, nesse tom que eu estou fazendo, vai estimular você para começar a pesquisar. Você tem que me ajudar a mostrar essa verdade, só isso. Por bem do seu avô, por bem da sua avó, por bem da sua mãe, por bem do seu pai, por seu bem, por bem da sua família toda, dos seus entes queridos, que nós estamos sendo enganados. Essa é a grande verdade. Você pode até amanhã eu estar morto por causa disso, mas eu estou falando isso, e esse legado vai ficar aqui e ninguém cala a minha boca. Da formação do colesterol no corpo, que vai do acetil-CoA ao HMG-CoA, ao mevalonato, ao farnesil-pirofosfato, ao esqualeno, ao colesterol, o farnesil-pirofosfato, ele forma esqualeno, ele forma os dolicóis, pergunta para o seu médico o que é dolicol, e eles formam o coenzima Q10, que muitos médicos não sabem da importância do coenzima Q10, porque isso não é ensinado na faculdade de medicina. Nós médicos somos ignorantes no que diz respeito à nutrição. Nós temos 6 horas de aula em 6 anos de medicina sobre nutrição. Esse mesmo é fórmulas pediátricas. Se eu não for pediatra, não vale nada. Então, esse conhecimento de coenzima Q10, que você pode entrar no Google acadêmico e digitar coenzima Q10, que você vai ver que tem milhares e milhares de trabalhos científicos, é o que não falta. Esse coenzima Q10 é um carreador de elétron na cadeia respiratória da mitocôndria. E sem o coenzima Q10, fica difícil produzir a moeda energética do corpo, que chama ATP. O ATP é a moeda energética. Então, a pessoa que bloqueia, quando eu bloqueio a formação, eu inibo o HMG-CoA redutase com a estatina,
eu inibo toda a cascata do mevalonato, eu chamado mevalonato pathway. Eu acabo inibindo a produção dos dolicóis, que causa biogênese mitocondrial, a produção do coenzima Q10, que vai causar fadiga, e a produção do esqualeno, que vai produzir colesterol. Só para você ter uma ideia, eu tomo esqualeno para aumentar o colesterol. Eu tenho 72 anos de idade, entendeu? Você vê a minha energia que é aqui, como é que é. Eu tomo esqualeno para aumentar o meu colesterol, não é para diminuí-lo, não. Porque o Dr. Hamasaki, Tomohito Hamasaki, no Japão, mostrou que as pessoas idosas como eu, se tiver o colesterol mais alto, vai ter mais saúde, vai viver mais tempo. É o contrário. É o contrário. Aí no YouTube, em todo lugar, você manda esse link para o seu cardiologista para ele assistir. Ela, sei lá. Mas não pare por conta própria. Por favor, eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para chamar a sua atenção. Eu acho que você é responsável pela sua saúde. Não é seu médico que é responsável pela sua saúde. É você. E você tem que procurar o que é melhor para você. Tá bom? E não acredita em mim, não. Vai fazer o seu dever de casa. Vai procurar. Você vai ver. Você tem LDL boa, LDL ruim. Você tem HDL boa, você tem HDL ruim. Então você vê que a confusão vai ficando cada vez maior. Se você tivesse remédios que você baixasse o colesterol sem efeitos colaterais, talvez isso não tivesse tanta importância. Só que os remédios são venenos. E nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui com você. Eu sei que é uma situação difícil, nós estamos aqui remando contra a correnteza, mas eu me proponho a fazer isso. Eu acho que essa noite é um legado que nós estamos deixando, que mesmo depois da minha morte, esse vídeo vai estar aí para quem quiser conferir, porque a realidade é que nós estamos sendo enganados por muitos anos no que diz respeito à gordura saturada, no que diz respeito a colesterol e mesmo no que diz respeito à redução dos níveis de colesterol. E eu nem culpo os médicos por isso, eu acho que eu culpo o sistema. Aí entra a parte econômica, entra a parte política, a própria política interferiu muito nisso. Em 1977, o senador McGovern influenciou tremendamente esse processo. Quer dizer, o negócio aí é muito complicado, não é só a parte médica. É a parte médica, é a parte econômica, é a parte política, é todo o sistema corrompido com corrupção, igual nós temos na política brasileira, igualzinho, não tem diferença. Isso aí é uma falácia. Isso é uma coisa que não é verdadeira. Você tem que analisar, porque se o colesterol está no seu cérebro, está em todas as membranas da sua célula, produz os seus hormônios, produz os hormônios sexuais, te dá libido, por que você vai mexer nele? Qual a razão? Agora, você vai falar assim, mas a LDL é prejudicial. Primeiro, eu vou te dizer uma coisa. A LDL que se baseia para dizer se você vai tomar remédio ou não para baixar o colesterol, ela não é nem medida, ela é calculada. É um algoritmo. Você sabia disso? Porque os convênios não pagam pela medida do LDL, que é muito caro. Então eles criaram um algoritmo onde ela é calculada. Do que vai depender a sua vida, se você vai tomar ou não remédio, qual o número que é, porque hoje eles querem uma LDL que seja menor que 100, para ser ideal, de 100 a 130 tem risco, e acima de 130 LDL já é um caso perdido, é um caso de grande risco. Essa LDL, a maioria dos médicos nem sabe que ela não é nem medida, ela é calculada. Quer dizer, aquilo que vai depender se você vai tomar remédio ou não, nem é medido. Liga para os laboratórios que você vai saber disso. Que é uma coisa calculada, que está sujeito a inúmeros riscos. Porque você pode aumentar o colesterol no seu sangue por várias razões. Você pode ter hipotiroidismo. Se a sua tireoide não está funcionando direito, por um mecanismo de compensação, o colesterol aumenta. Se você tem resistência insulínica, se você é diabético, você tem uma tendência a aumentar o colesterol. Se você está desidratado, o seu colesterol está elevado. Eles não deixam você tomar água para poder fazer o exame de sangue,
Porque durante a noite você desidrata. Na realidade, os seus níveis de colesterol não são aqueles que estão sendo calculados lá, porque você passou a noite inteira sem poder tomar líquido. Você está desidratado. Você foi para o laboratório desidratado. E uma das causas de elevação do colesterol é a desidratação. E nós sabemos que 30% a 40% dos brasileiros andam desidratados, porque não ingerem a quantidade de líquido necessária por dia, que chega aproximadamente a quase 2 litros de água. Quero ver quem de vocês aí que está nos assistindo que toma os 2 litros de água. Muito raro você encontrar uma pessoa que toma 6 a 8 copos de água por dia. Porque à medida que os anos vão passando, você vai perdendo a sede. É mais ou menos assim. Então, as pessoas, principalmente se você tem mais de 60 anos, você fala assim, então vamos ver o pessoal que tem mais de 100 anos. São os longevos, são os centenários. Vamos ver o que acontece com os longevos no mundo inteiro? Não tem, o colesterol nem aparece na jogada. O que os longevos têm? Os longevos têm insulina baixa, triglicérides baixo e HDL alto. Esse é o trio da longevidade. Onde é que apareceu o colesterol aí? Ele nem aparece no cenário. É o contrário, se você tiver um colesterol mais elevado, você vai enfrentar melhor. Existe um estudo do Dr. Iribarren, que foi feito na Universidade de São Francisco. Eles pegaram 100 mil pessoas que moravam em São Francisco, acompanharam eles por 15 anos. Sabe o que eles descobriram? Quanto mais baixo o seu colesterol, mais propenso você está a infecções. Tá? O Dr. Alaoui fez um estudo, uma meta-análise de 23 estudos, publicou no Journal of American College of Cardiology, Jornal dos Cardiologistas, e ele mostrou que quanto mais baixo o colesterol baixado pelos remédios, mais câncer a pessoa tem. Então ainda tem outro problema. Quando você tem um colesterol muito baixo, o seu sistema imune fica fraco, você tem predisposição a infecções e você tem predisposição a câncer. Nós vamos produzir o nosso próprio colesterol no fígado, no intestino, na córtex adrenal, nos ovários, nos testículos, na placenta. Isso tudo é lugar de produzir colesterol. Então o colesterol, 85% a 90% do seu colesterol que você medir é produzido pelo seu próprio corpo. Se você aumenta a ingesta de colesterol, você diminui a produção do corpo. Se você diminui a ingesta, você aumenta a produção do corpo. Porque é tão importante para o organismo o colesterol que o corpo se protege produzindo colesterol. Entendeu? Então isso aí é importante. Agora, o que é gordura boa? Gordura boa, ômega 3 é gordura boa, ômega 6 é gordura boa. Ácido graxo saturado, 50% da membrana da célula é formada de ácido graxo saturado, que está, por exemplo, na carne. Está na carne, está no frango, está no peixe. Entendeu? Então, a gordura saturada, o peixe não tem só ômega 3, ele tem várias gorduras. Estou falando do peixe gorduroso. Então, o pior dos que você pode comer é o que é realmente orientado. Não, você tem que cozinhar com óleo vegetal. O único óleo vegetal que você pode cozinhar é o óleo de coco, porque o óleo de coco é saturado, só que é uma saturação de cadeia média. Os ácidos graxos, eles são acético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, esteárico, araquídico, beênico, lignocérico, e assim vai. Então, saber bioquímica para entender isso é muito importante. Nós, na Faculdade de Medicina, nós aprendemos bioquímica no 2º ano de medicina. Só que quando a gente chega lá no 5º e no 6º, que a gente vê a importância da bioquímica, nós já esquecemos da bioquímica. Então, a maioria dos médicos não sabe bioquímica bem. Então, essa discussão ela tem que ser a nível bioquímico para ser entendido. O que é um ácido graxo de cadeia curta, o que é um ácido graxo de cadeia média, o que é um ácido graxo de cadeia longa. Tá? E eu vou dizer outra coisa, que ainda não chegou ao Brasil. O LDL é considerado colesterol ruim, se bem que o colesterol que está no LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. O colesterol mesmo, não é diferente. O que é diferente é a lipoproteína que está carreando. O LDL carrega o colesterol do fígado para a periferia e o HDL faz o reverso,
que pega da periferia e traz para o fígado para ser eliminado. Mas a LDL, que não é medida, ela é calculada, e as normas hoje que tem que ser até 100 é o ideal, de 100 a 130 é tolerável, e acima de 30 já tem um grande risco, essa LDL, na realidade, elas são 11 LDLs. Tem 11 tipos diferentes de LDL. Dessas 11 tipos diferentes, 9 são benéficas ou neutras.